O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Amado povo de Deus, que graças a Deus nessa noite lota esta igreja, quiçá a espiritualidade das cinzas possa nos atrair sempre ao altar do Senhor, em todas as Eucaristias que celebramos. Porque nós não nascemos para viver como cinzas. Nós nascemos e fomos criados para a vitória do céu. Porém, só alcança a vitória, só alcança a habitação eterna quem vive como cinza. É o que nos chama a viver esta Eucaristia que celebramos. O padre tem uma pergunta muito importante para te fazer, porque desta pergunta e desta resposta há o desenrolar de todo o restante da homilia. Quem aqui nessa igreja já passou por algum tipo de infecção no corpo, levanta a mão. Tem gente que nem sabe que teve. Porque a infecção é assim, né? Existem infecções e infecções. Existem as mais simples, existem as mais complexas. Só que você só consegue dizer se teve a infecção
quando os seus sintomas se manifestam. Geralmente, e por exemplo, a infecção no sangue, que é uma das piores que existem, ela se manifesta e o sintoma é justamente as feridas que vão dando na pele, é um dos sintomas. Mas toda infecção tem um sintoma que é terrível: a febre. A febre é um dos sintomas que faz com que todo médico, quando tenha contato com seu paciente, seja na emergência, seja no consultório, já ative o botão da emergência e já pense: eu acho que eu vou precisar aplicar antibiótico nessa pessoa. Só que a infecção, ela não pode ser tratada de fora para dentro. O antibiótico e os remédios que são usados para combater a infecção, eles não são usados para combater fatores externos, porque os sintomas são consequências de algo muito mais enraizado que acontece. É uma infecção, é algo dentro do nosso corpo que não está bem, está infeccionado, e que, se não for tratado, pode se tornar uma coisa muito mais grave ainda. Por isso, a infecção, como ela dá de dentro para fora, ela também precisa ser tratada de dentro para fora. Porque tratando de dentro para fora, o que está fora desaparecerá. É assim a infecção. E o que cargas d'água esse padre está falando de infecção numa homilia de quarta-feira de cinzas, a abertura da quaresma? Meus irmãos, o que não seria a nossa igreja se não fosse um pronto socorro? O que não seria a nossa igreja se não fosse para tratar os seus doentes? E olha que o nosso hospital hoje está lotado. O nosso pronto-socorro hoje está em colapso. E sabe por que nós estamos aqui? Em primeiro lugar, porque somos doentes. E porque existe uma coisa em nós que nos infecciona. E essa coisa se chama pecado. Se nós pudéssemos hoje, com a liturgia proposta pela igreja para a quarta-feira de cinzas, definir o que é pecado, apesar de todas as definições doutrinais e teológicas que conhecemos já, nós poderíamos com muita tranquilidade dizer que o pecado é a infecção da nossa alma. Pelo pecado experimentamos o estado febril do desânimo. Pelo pecado nós experimentamos as dores que uma infecção provoca na cabeça, no corpo, seja onde for, porque o pecado nos provoca dores profundas, marcas profundas, que nós muitas vezes até corremos, não queremos tratar de tão profundas que são, mas que, se não tratadas, vão continuar provocando as febres que vivemos na fé. A febre da tristeza, a febre do desânimo, a febre do querer desistir, a febre de não compreender a vontade de Deus, a febre que me faz não rezar, a febre que me faz não me confessar, a febre que não me faz ter coragem de assumir os meus erros. São febres que vivemos por conta dessa infecção da alma que o pecado provoca. E aí, quando muitas vezes, e assim acontece exatamente como com o ser humano que tem medo de ir ao médico para não descobrir a doença que tem, eu não sei se vocês já viveram essa realidade na vida de vocês, ou conhecem alguém que é assim. Por dois motivos o ser humano não gosta de ir ao médico. Ou porque vai descobrir, tem medo de descobrir que tem uma patologia a ser tratada, ou porque sabe que não vai ter coragem de tratar. Porque tem gente que corre do diagnóstico que tem, não quer tratar.
Então são duas coisas que fazem com que nós não possamos ir aos médicos, tratar as nossas mazelas que vão se transformando cada vez mais nessas infecções da alma. E se a igreja é esse pronto-socorro, palavras do próprio Papa Francisco quando assumiu o governo da igreja, chamando a igreja de hospital de campanha, significa que na igreja, quem participa, quem é fiel, é quem tem coragem de se tratar. Quem não é fiel à igreja, geralmente não tem coragem de tratar as infecções da alma que possui. E aí passa a vida culpando o mundo, passa a vida culpando as pessoas, passa a vida procurando motivos para não frequentar, quando na verdade aqui se encontra o médico, que vai tratar diretamente a infecção da nossa alma, que é Jesus Cristo. E se a igreja é o pronto-socorro, e se Jesus é o médico, significa que a igreja pode te oferecer também os recursos, os antibióticos, as vacinas, para que você possa tratar o pecado na sua vida. E o que é a quaresma? É o seu tempo de internação. A vivência profunda e sincera da Santa Quaresma depende de nós querermos ficar 40 dias internados em tratamento, para que possamos, na Páscoa da Ressurreição, sair para a recuperação. Porque a nossa vida nesse mundo, meus irmãos, vai ser uma eterna recuperação espiritual. O mundo, na verdade, é uma grande sala de recuperação pós-cirúrgico. Porque nós só seremos perfeitos diante de Deus se conseguirmos chegar lá. Aí sim, lá estaremos totalmente curados. Enquanto não chegarmos lá, estaremos vivendo numa constante sala de recuperação. Entraremos para o tratamento e sairemos. Entraremos para o tratamento e sairemos. Todas as vezes em que nos confessamos, nós estamos entrando para o tratamento e saindo. Entrando no tratamento e saindo. Toda vez que eu vou à Santa Missa e participo dela inteira, sem me distrair, eu estou entrando em tratamento e saindo. Todas as vezes em que eu recorro à adoração eucarística, coloco os meus joelhos diante do Santíssimo Sacramento e adoro a Jesus, eu estou entrando em tratamento e saindo. Eu estou indo tomar a minha medicação, o meu antibiótico. Todas as vezes em que eu estou com o rosário na minha mão, com o Santo Terço, rezando, eu estou em tratamento, recebendo antibiótico, porque vamos combinar, se chamamos Jesus de médico, nós podemos tranquilamente chamar Maria de enfermeira. Ela não tem a cura, ela pode até saber do diagnóstico, mas quem manda o tratamento é o médico, e Maria só executa. E assim são os nossos santos enfermeiros dos nossos hospitais e postos de saúde espalhados pela nossa cidade. Eles executam o que os médicos pedem. Assim é Maria, assim é São José, assim é Santa Luzia, assim é Santa Faustina, assim são todos os santos e santas de Deus, são enfermeiros nesse grande hospital que é a igreja. O que as cinzas te convida a fazer é dar o primeiro passo para que o seu processo de tratamento nessa internação de 40 dias faça efeito. Qual é o primeiro passo que as cinzas te convida a dar? Quando você for receber as cinzas na sua testa ou na sua cabeça, que o padre ou o ministro te disserem, lembra-te que és pó e ao pó retornarás, ou convertei-vos e crede no Evangelho, são as duas opções, e você disser amém com convicção,
Pensa nisso que o Padre está te falando, te comunicando, e diga naquele momento: Senhor, eu aceito entrar em tratamento. Eu aceito estar em tratamento a partir de hoje. Senhor, eu aceito o meu processo de internação espiritual nesses 40 dias. Eu quero viver isso. Agora, duas coisas o Evangelho nos lembra hoje. O primeiro deles é que nós precisamos frequentar a pessoa de Jesus. E como que se frequenta a pessoa de alguém? Estando com a pessoa, conversando com a pessoa, fazendo o que a pessoa propõe. E é por isso que a paróquia preparou para vocês várias ocasiões durante a Quaresma, para que você possa viver o seu processo de tratamento, de internação, bem vividos. Vocês sabem que quando a gente está internado, a gente não se manda. O padre está falando isso tudo porque esteve internado há pouco tempo, né? A gente não se manda. O enfermeiro chega com a ampola, com aquela bisnaga de remédio, tu tem que tomar e acabou. Se você se propuser a fazer esse tratamento nesses 40 dias de Quaresma, saiba que você não vai se mandar. Porque quem manda é o médico, é Jesus. Se você quiser fazer um tratamento, uma internação para você se mandar, nem comece, fique em casa. Não vá procurar o médico, porque o tratamento não vai dar certo. E você tem que tomar gota por gota, e você tem que tomar comprimido por comprimido, e você tem que fazer repouso por repouso, você tem que ter a paciência necessária, você tem que ter o joelho calejado, você tem que ter a disposição para a oração, para o jejum, para a penitência necessários, porque senão o processo de tratamento não será completo. Precisa ter tudo isso, para que a sua Quaresma não seja medíocre, como tem sido em todos os anos. Eu fico impressionado porque geralmente as pessoas têm na cabeça o seguinte: eu tenho que receber as cinzas. Deus me livre se eu não receber as cinzas na quarta-feira. Mas no domingo, qualquer coisa que acontece, não vai à missa. Como se as cinzas fossem mais importantes que a Eucaristia. E dominical, e não é. Se você vem a essa igreja hoje receber as cinzas, isso só vai fazer sentido na sua vida se você é fiel à Eucaristia, sobretudo a Eucaristia dominical. Dominical. A outra coisa que o Evangelho de hoje nos ensina é que se nós entramos em tratamento, nós ficamos lá internados e não vemos ninguém, só as visitas, que são passageiras. O mundo aqui fora está acontecendo e ninguém está vendo o que está acontecendo com a gente lá dentro, mas nós estamos em tratamento. Tudo o que fizermos, ninguém precisa saber que estamos fazendo. Nós não temos que fazer propaganda dos sacrifícios que fazemos. Nós não temos nem podemos fazer propaganda daquilo que falamos, que rezamos, do sacrifício que façamos. Nós não podemos fazer propaganda, porque quem faz propaganda está esperando que os homens desse mundo reconheçam. E quem espera que os homens desse mundo reconheçam, perdem força na esperança da ressurreição. Porque a recompensa para um filho de Deus, a recompensa para um católico é o céu. Não é um parabéns humano. Não é um coraçãozinho que colocam para nós nas postagens. Não é isso que nós esperamos. Nós esperamos o céu. E é isso que o Senhor repete por 3 ou 4 vezes no Evangelho. Esses que fazem para aparecer, eles já têm a recompensa no mundo. Eles já não esperam nada mais que isso. Nós não. Os filhos de Deus esperam muito mais. Então, se os homens dão parabéns e não dão, pouco me importa. O que importa é que eu estou internado em tratamento nos 40 dias de Quaresma.
E aí, meu irmão, você começa a entender por que é importante o jejum que a igreja pede, por que é importante a abstinência de carne que a igreja pede, por que é importante a confissão que a igreja pede, por que é importante nesse tempo quaresmal você comer a Bíblia que a igreja pede. Participar de missas, rezar, é por isso, porque você está infeccionado na tua alma. Enquanto você estiver nesse mundo, você está infeccionado e você precisa constantemente de tratamento. E esses são os antibióticos que a igreja nos oferece. Então vamos pedir a Maria, nossa mãe, nossa grande enfermeira, vamos dar a Maria o título de chefe da enfermagem, a São José, a todos os santos e santas de Deus, que nos mantenha lá dentro, que não deixe a gente arrancar o soro da veia, que eles intercedam para que tenhamos coragem de começar o tratamento e ir até o fim, porque sabemos que no fim é o céu que nos espera, e mais nada, não tem mais nada lá, só o céu nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.